Oi, seja bem-vindo à quarta aula da Oficina de Formação em Documentário, para você que tem interesse em fazer o seu filme independente. Olha só, quando a gente está falando de arte, e naturalmente quando a gente também está falando sobre cinema, não existe certo ou errado. O que existem são coisas que podem ser bons guias para que você possa fazer um filme bonito, com mais impacto ou mais emocionante. Trabalhar com cinema é trabalhar com a sensibilidade e também buscar manipular, no bom sentido, a sensibilidade do público em relação ao seu filme. Uma boa maneira de fazer isso é direcionando o olhar do público para onde você quer, para o que realmente importa. Nessa aula, eu vou te ajudar, trazendo algumas dicas para você produzir um filme legal, um filme visualmente bonito. Essa é a segunda aula de técnicas de fotografia e composição. Bom, a primeira dica que eu tinha para te dar é para você ficar atento à resolução da sua filmagem. Numa obra de ficção, nós podemos dizer que não é possível, não se admite o uso de imagens com resoluções diferentes dentro de um mesmo filme. No documentário, as regras não são assim tão fixas e é possível você produzir imagens com resoluções diferentes. Mas tente manter a uniformidade da resolução do seu filme, inclusive se você estiver trabalhando aí com equipamentos diferentes. De preferência, opte por usar formatos maiores para obter uma qualidade maior no seu projeto e uma qualidade melhor na projeção do seu filme. Uma técnica que você pode usar é a chamada regra dos terços. Nela, você divide a tela em 3 partes na vertical e 3 partes na horizontal. É como se tivesse um imenso jogo da velha na tela. Essas linhas elas são disponibilizadas na configuração da sua câmera e é chamada de grade. A ideia da regra dos terços é que você posicione o ponto mais importante da sua imagem em uma dessas linhas ou em uma dessas colunas. Também funciona se o objeto estiver na intersecção dessas linhas, ou seja, no lugar em que essas linhas se encontram. Olha o exemplo desse farol. Simetria. Busque centralizar rigorosamente o seu objeto no quadro. Assim você vai atingir a simetria, um balanço que para nós parece muito agradável para o nosso cérebro. Na simetria, o enquadramento ele fica de uma forma onde ele não fica nem pesado de um lado e nem pesado para o outro. E o nosso cérebro adora isso. A gente está sempre querendo equilibrar o caos na nossa cabeça. E por isso, o equilíbrio transmite sim uma sensação de estabilidade, cria uma sensação de harmonia. Assim como nós buscamos o equilíbrio simétrico, você também pode explorar o equilíbrio assimétrico, ou seja, o contraste, como por exemplo, enquadrando a imagem de um caminhão e do lado desse caminhão uma bicicleta. O peso do caminhão vai contrabalancear a fragilidade da pessoa dirigindo a bicicleta e aí você vai trabalhar justamente com esses contrastes de peso na imagem. Sobre o foco dramático, fique atento e coloque no enquadramento somente o que interessa, o que você quer colocar como em evidência dentro do seu filme. E a maneira de você colocar em evidência pode ser através da luz, do enquadramento, do figurino. O foco dramático pode estar no personagem que se movimenta, no personagem que estiver mais bem iluminado, no personagem que estiver falando, no personagem que estiver mais escuro, no personagem que estiver em foco. Você precisa definir qual é o seu foco dramático antes de definir o enquadramento. Outra dica é você utilizar as linhas guias. As linhas estão presentes em quase todas as imagens. Elas conduzem o olhar naturalmente do espectador. Tem linhas que convergem e levam o olhar do espectador por centro da imagem, como é o caso desse exemplo que eu estou trazendo aqui para você. Mas você também pode usar linhas diagonais, linhas retas. As linhas retas também são interessantes porque elas criam um efeito agradável para o enquadramento e uma sensação de controle também. Molduras. Uma forma bem legal de você dar mais destaque ou mais profundidade para o seu enquadramento é colocando uma camada em primeiro plano e uma outra camada em segundo plano. Podemos chamar isso também de moldura na moldura.
A moldura natural, né, como uma janela, um portal ou uma porta, envolve o objeto, né, posicionando ele no seu interior, criando uma espécie de contenção do objeto principal dentro do quadro. Fique atento a padrões e repetições. A repetição de uma forma, de um objeto ou de uma cor, ela pode criar um padrão no nosso cérebro e isso atrai a nossa atenção. O nosso cérebro ele também adora procurar e identificar padrões o tempo inteiro e você pode oferecer isso para ele. O mais interessante ainda é quando a repetição ela é quebrada. Isso ainda é mais legal porque isso gera impacto, gera mistério e curiosidade, como esse é o caso desse exemplo aqui que eu trouxe agora. Iluminação. Se você puder escolher uma hora para você gravar o seu filme, que horas você escolheria? Já pensou nisso? Será que você escolheria aquele final de tarde, né, quando o sol está saindo da atmosfera e tem aquela cor linda? Isso é aquilo que os fotógrafos chamam de hora de ouro, né, para fazer fotografia. Seja qual for a hora que você escolher para gravar o seu filme, você tem que estar atento às condições de iluminação e também à criação de sombras. As variações bruscas de sombras podem comprometer a uniformidade do seu filme, se isso for considerado importante para a sua história. Mas do ponto de vista estético, isso sim é algo a ser considerado. Se você vai gravar, por exemplo, ao meio-dia, vai haver uma luz bem aqui em cima de você, gerando uma série de sombras no olho, no nariz, que podem prejudicar a sua cena. Para isso pode ser interessante se você usar um equipamento que é um dos equipamentos mais baratos para quem trabalha com cinema, que é uma placa de isopor. A placa de isopor branca, frequentemente ela é usada para rebater a luz e também amenizar as sombras em casos de filmagens ao meio-dia, por exemplo. Pense na mesma coisa para filmar dentro de casa. Se você tiver apenas uma luz no teto, dependendo de onde você estiver, pode ser que não fique legal. É importante que exista uma fonte de luz que incida lateralmente sobre o objeto principal ou sobre o personagem. Em geral, essa fonte de luz é a luz principal e fica posicionada mais ou menos a 90 graus do personagem. Num ambiente interno, se você posicionar até mesmo um abajur nessa posição, é possível que você já consiga um resultado melhor. Na produção audiovisual, a forma mais convencional, né, de organizar uma luz, né, para um filme é a chamada luz de 3 pontos, né, onde você coloca uma luz principal posicionada frontalmente a 90 graus do personagem, uma luz de preenchimento, que pode ser uma luz rebatida na lateral, e uma contraluz, uma luz por trás que serve para destacar o personagem do restante do cenário. Mas claro que você pode trabalhar também com sombras. Se você quiser deixar, por exemplo, um efeito mais teatral ou de mistério, pode colocar uma fonte de luz apenas de um lado do rosto, fazendo uma espécie de degradê, né, de sombra do outro lado. É tudo aí uma questão de escolha. Paleta de cores. As cores têm um efeito muito importante na percepção de um filme. Podem ajudar na percepção do clima e do tempo, podem representar o estado emocional dos personagens, podem influenciar o entendimento do público sobre o conceito de uma cena. Dentro do universo das cores, podemos começar distinguindo bem resumidamente como cores quentes e cores frias. As cores frias são o azul, o verde, roxo, turquesa. Essas cores podem remeter a vários sentimentos, como tristeza, calma, solidão e frio. Podem também estar associadas ao anoitecer,
a algo místico, a água e o mar. Segundo a psicologia das cores, cores quentes são como o vermelho, o amarelo e o laranja. Elas podem transmitir emoções como paixão, alegria, excitação e violência. Essas cores também remetem ao calor por estarem ligadas ao sangue, ao fogo e à luz solar. Já cores como preto, cinza e branco são consideradas cores neutras, geralmente são usadas apenas para combinar com outras cores. As cores são a principal ferramenta para demonstrar temperatura em uma cena. Um exemplo é o filme de ficção Mad Max Estrada da Fúria, com aquela cor laranja, que predomina durante todo o filme, reforçando a criação de um ambiente quente e seco. Levanta! Você consegue! Moço! Moço! Não! Testemunha! Testemunha! Através das nuances de cor, nós podemos criar associações sobre o universo do personagem e os sentimentos que os permeiam. Fique atento à importância do som. É bastante comum que o som seja colocado em segundo plano durante a filmagem, e esse pode ser um problema no momento da pós-produção e inclusive da montagem, da edição também. É importante que você fique atento à qualidade do som que você vai captar no momento da sua diária de gravação. Busque captar o som diegético, ou seja, o som que faz parte do próprio ambiente. Peça em algum momento que as pessoas fiquem em silêncio, para que inclusive você possa captar o som do silêncio. Isso não é uma bobagem. É importante que você possa captar com naturalidade a essência daquele ambiente. Por isso, pegar o som, mesmo que em silêncio, para que você possa construir uma cama depois com os diálogos e com os efeitos sonoros, pode fazer a diferença no seu filme. Então temos aqui uma diferenciação entre som diegético, aquele som que faz parte do cenário, aquele som que está junto com a filmagem, e o som não diegético, que vai ser adicionado através de trilhas ou efeitos sonoros. Outra coisa, sabemos que o seu objetivo nesse curso é trabalhar com uma produção independente, ou seja, provavelmente você não tem à sua disposição uma equipe muito grande. No entanto, é importante que você saiba que existem funções dentro da produção de um filme, e mesmo que você não tenha gente para ocupar todas essas posições, é importante que você saiba qual delas
vai estar a cargo de você e qual delas você vai deliberar, né? Você vai indicar para que uma outra pessoa da equipe faça. O diretor é alguém que precisa ter o filme na cabeça. Ele pode não ser o cara que criou necessariamente a história ou que elaborou o roteiro escrito. O que ele precisa é pegar essa história e imaginar como essa história vai ser transformada em áudio e vídeo. É necessário pensar na produção. O que você vai precisar no seu dia de gravação? Se você for precisar, por exemplo, de um caderno, de uma caneta ou de algum objeto que seja relevante para a sua gravação, quem vai precisar cuidar disso é a produção. Os agendamentos, a alocação das diárias, o pagamento de colaboradores. Nesse caso, é a produção que vai fazer toda a logística, toda a organização do filme. Deixe alguém encarregado de fazer a captação do som. Essa pessoa pode ser o assistente de direção, pode ser você mesmo, pode ser uma outra pessoa. Mas é importante que exista uma pessoa exclusivamente preocupada em captar o som do seu filme para que isso depois não gere um problema no momento da edição. É importante que exista uma pessoa focada na arte do filme, no conceito visual que esse filme quer transmitir. Essa pessoa pode ser o próprio diretor do documentário ou também pode ser uma pessoa atribuída ao cargo de diretor de arte. A montagem, a finalização é o grande momento, é o momento em que o filme de fato vai nascer. Depois de um árduo trabalho de elaboração do conceito do filme e também de gravações, agora você vai ter um conjunto de filmagens para poder costurar e transformar isso numa narrativa. Então o montador e o finalizador vão ser aqueles que vão montar esse filme, vão articular todos os takes dentro de uma narrativa e fazer os últimos ajustes de cor e de imagem. É claro que o papel do operador de câmera é essencial, que vai trabalhar junto com o diretor, atuando ali nos enquadramentos, na qualidade da imagem, algo que é fundamental para a qualidade do filme. Bom, dessa forma chegamos ao fim da quarta aula, espero que você tenha conseguido apanhar aí algumas referências para a sua produção e que você consiga se animar a partir de então para poder se aventurar aí no mundo do cinema e do documentário. Então a gente se vê na próxima aula, bora filmar!